Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o MacBook Pro, que foi lançado agora nesta semana com preços absurdamente altos. O que acontece? Na minha opinião, pela primeira vez, depois de muitos anos, a Apple lançou um equipamento com a nomenclatura Pro, mas não somente entregando algumas coisinhas a mais ali, um design um pouco mais refinado, uma touch bar, alguns detalhes. Dessa vez, o Pro realmente é direcionado a quem é realmente profissional, realmente precisa de trabalho pesado, executar tarefas muito pesadas. Então, não é o público, o grande público. Então, o que eu sinto é que nós estávamos acostumados a ter o Pro como algo um pouquinho melhor ali. Um exemplo, eu comprei o MacBook Air com chip M1. Eu achei suficiente para o meu trabalho e tem sido excelente, suficiente mesmo com 8 de RAM, tá dando conta assim com folga para o trabalho que eu preciso fazer, não tenho nenhuma exigência absurda e o chip realmente é muito bom. Estou editando vídeos em 4K, tranquilo, com o pé nas costas, sossegado, tá? Se eu quisesse comprar o Pro, eu iria ganhar a ventoinha, né? Ele vem com a ventoinha, não ia ser tão silenciosa quanto essa máquina, que você, é como usar um celular, um tablet, não tem um ruído. Isso eu achei sensacional. A fonte dela é um negocinho desse tamanho, é pequenininha também, porque gasta menos energia. A bateria para carregar não precisa daquele colosso, né? De um carregador super grande e tal. Então, é uma máquina que serviu super bem para mim. A Pro, qual que era a diferença? Tem a ventoinha, como eu disse, e ali acho que a bateria tinha uma diferençazinha de tamanho um pouquinho maior e de resto, mesmo chip, mesma GPU, é M1 do mesmo jeito, tá? Talvez, se eu não estou enganado, a tela tem um pouquinho mais de luminosidade, mas a mesma resolução. Então, assim, no final das contas, o Pro para o modelo não Pro, né, para o Air, praticamente as diferenças eram bem suportáveis e não justificavam a compra, pelo menos no meu caso, né, do modelo Pro. Gastar um pouquinho mais ali, as coisas não me interessaram. E eu gosto do design do Air porque ele é bem fininho, bem compacto e a fonte também era menor. Tudo isso estava na minha lista. Então, ele serviu para mim e foi numa boa. Agora, o Pro não era um salto gigantesco, mas agora ele é um salto gigantesco. Então, eu queria mostrar para vocês mais ou menos as diferenças entre esses modelos para vocês e também para nós, né, entendermos juntos se realmente vale tudo isso, vale essa diferença e para quem se aplica, né, para quem precisa de um canhão, uma bazuca dessa para trabalhar. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, vamos comparar na própria fonte, tá? Então aqui nós temos o MacBook Air com chip M1, que é a minha máquina. Nós temos aqui o MacBook Pro de 14 polegadas e o Pro de 16. Primeira coisa que chama atenção, obviamente, né, é o tamanho da tela. Realmente, essa tela com o Notch ficou muito legal, gente. Ficou bem interessante, melhor do que essas tarjas pretas. E eu fiquei com a sensação de que isso aqui trouxe a identidade do próprio iPhone, né? Poderia não ter isso aqui, poderia ser menor ainda. Não sei, tecnicamente eu não sou a pessoa especialista para poder falar, mas para mim não me incomodou, pelo menos nas imagens iniciais, e eu achei mais legal ter um notezinho aqui do que ter essa barra preta gigante que tem no meu. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que chama atenção, obviamente, depois do notch e do tamanho da tela, lembrando que esse aqui 14 polegadas é quase 15, né, gente? Então dá uma diferença significativa e o corpo não é tão maior assim, mas a tela ficou legal. Bom, nós estamos falando de um MacBook Air com chip M1 que roda tudo tranquilo e que não é uma máquina barata, começando a partir de R$ 12.999, R$ 13.000, enquanto que o Pro de 14 polegadas começa em R$ 27.000, gente, R$ 27.000 é muito dinheiro. E, por outro lado, o 16 de entrada começa em R$ 33.000, tá? Então, fazendo aqui um resumão, tá? Nós temos, obviamente, a primeira diferença, a diferença de tela de 1 polegada aqui, mas eu achei muito bem aproveitada e também é uma tela com uma tecnologia superior, ela é uma tela de 120 Hz, adaptativa e tal, então realmente você vai ter muito mais prazer em ver essa tela, muito mais luminosidade do que a do Airzinho, né, gente? Isso não tem nem o que comparar.
Falando agora de CPU e GPU, também a diferença é brutal. Aqui no Air nós temos 8, subimos para 10 nas duas máquinas Pro e de 8 para 32 de GPU. Então os gráficos disso aqui, gente, não tem comparação, não adianta, vai ser um negócio absurdo. Mas o Air já roda tudo tranquilo. E esse é o ponto, tá, gente? Você tem que sempre pensar nisso. Ele já roda tudo tranquilo. Memória unificada, memória RAM, aqui de 16 com máximo, nós temos aqui nos dois modelos novos de 64, só que aí o preço da máquina fica ainda mais brutal, ainda mais caro. Armazenamento, chegamos no Air até 2, que também deixa o preço absurdo, e nos dois modelos Pro até 8 na bateria, né, gente? Nós subimos aqui para 21 no modelo 16, mas temos uma queda para 17 horas quando falamos do modelo de 14 polegadas. Então o Airzinho até na bateria está mandando melhor. Mas, gente, 17 para 18 é mais do que um dia de trabalho, não tem nem o que falar, né, gente? Dá tranquilo, seja qual for, tá? Processamento, então, claro, vai ser uma diferença brutal, vai ser uma diferença muito grande. Armazenamento, as outras coisas depende muito, né, do modelo que você for escolher. Aqui eu acho que tem uma diferença significativa, você sair aqui de 400 nits de brilho para 1000 é uma diferença significativa. Eu sinto a tela do Air um pouco escura, eu não acho que ela é uma tela que tem uma super claridade, assim, uma super tela clara, assim, que você tem que diminuir o brilho. Muito pelo contrário, ó, eu estou usando o brilho no máximo, não estou achando que tá boa, mas não é uma tela super, entendeu? Então, assim, realmente é uma melhora e tanto aqui, tá? Seguindo em frente aqui, tamanho e peso, né? O Airzinho ainda é super leve, né? 1,29 kg contra 1,61 e 2,15. Realmente é uma máquina bem leve, bem portátil, tá? E aí nós vamos ter a diferença ali da câmera, né? Que sai de 720, que é uma câmera bem sem vergonha, tá? Melhorou a parte de processamento, tá um pouquinho mais clarinha as imagens mesmo em baixa luz, mas você sai de 720 e vai para 1080p, realmente dá uma diferença importante. Aqui nós temos os teclados muito parecidos, apesar das teclas pretas, que são super bonitas. Aqui o padrão das conexões sem fio nada mudou. Aqui obviamente você ganha 3, sai de 2 Thunderbolt USB 4 para 3 Thunderbolts, então você ganha uma, ainda ganha porta HDMI e slot para cartão de memória. E ali, por fim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa realmente importante, aqui é a bateria, né? Olha que interessante, apesar daqueles números lá de cima, eles falam aqui em navegação em rede sem fio, 15 horas no Air contra 11 horas no Pro de 14 e 14 horas no de 16. Então, realmente é melhor, tá? A reprodução de vídeo é que dá essa diferença, né? Fica 18, 17 e 21, tá? E assim, você tem uma economia aí de energia bem maior e usa um carregador minúsculo, que eu tinha comentado com vocês, 30 watts, tá? Contra um de 67 watts no modelo de 14 e um de 140 no modelo de 16, que tem o carregamento rápido também, vale a pena lembrar que no meu não tem, tá? Então, basicamente é isso o que temos de diferença, tá? Agora aquela história, gente, nós estamos falando aqui de um equipamento que custa, vamos aqui em cima de novo, né? Que custa 12, né? 13 mil reais para um que custa 27. Então é aquela história. É muito melhor? Mas o Air já é um super equipamento. Então, quem precisa disso tudo? Eu acho que quem trabalha com grandes volumes, assim, edições muito pesadas de vídeo, mas muito mais pesadas do que eu estou trabalhando, uma pesada de verdade, nível super profissional, com várias trilhas, sei lá, trabalha com cinema, gente grande, não estou falando de trabalho pequeno, tá? E fotógrafos também, eu acho que é interessante para você ter o slotzinho, mas aquela história, gente, você vai sair na rua, né, pensando na portabilidade, com equipamento de 27 mil, ou você vai sair com esse de 12, de 13 mil e com adaptador na USB tipo C?
Gente, se for para sair com Mac, que saia com mais barato na rua, né? Nós não moramos na Suíça, então é bem complicado esse salto, né? Eu acho que o MacBook Air M1 com chip M1 ainda é uma excelente pedida. Isso aqui é para cara extremamente profissional. Eu acho que são para poucos, né? Pouca gente acho que consegue justificar, até porque o desempenho do M1 é tão bom que eu acho que é difícil justificar, por mais que seja excelente, 4 vezes melhor, sei lá quantas vezes, eu acho difícil explicar e justificar gastar praticamente o dobro do valor, né? Eu acho bem complicado. Agora, falando aqui do Pro de 13 polegadas, que ainda existe, que é o que eu comentei no início do vídeo. Aí você sai do Airzinho ali de 13 mil, você vai para 17.200, ou seja, ainda assim são 10 mil reais a menos do que o de 14 polegadas, tá? E aí você vai ter de diferença, basicamente, ó, varrendo tudo isso daqui, você vai ter mais bateria, tá, que eu tinha comentado, você tem um pouquinho mais de bateria, você vai ter, obviamente, diferença brutal de processamento, mas os dois são muito bons, assim como o Air, são excelentes, tá? E aqui você vai ter uma tela, você sai de 400 nits e vai para 500. Um pouquinho melhor, mas ainda assim é ruim, porque aqui nós estamos falando de 1000, né? O dobro de brilho, tá? Então, você vai ter uma tela bem mais brilhante no de 14 polegadas. Falando de peso, ó, praticamente ali um peso bem mais semelhante, né? 1.4 para 1.6, tá bem pertinho. Tem ali o finada, né? A afinada touch bar. E alguma diferença, eu lembro de alto-falantes, tem um pouquinho, o áudio um pouquinho melhor. E aí, gente, assim, passando por todos os itens aqui, você vai ver que praticamente não tem diferença, se repete o que nós temos no MacBook Air, com exceção de uma bateria maior, das ventoinhas e nada mais, tá? Mas aqui, ó, se você quiser um Pro mais antigo, né, o Pro que ainda está em linha, mas o Pro, não o Pro que foi lançado agora, você vai pagar 17.200. Na minha opinião, eu não consegui justificar para mim mesmo comprar essa máquina e não o Air. Eu preferi comprar o Air e colocar 512 de armazenamento do que pegar o Pro. Não consegui justificar e no uso no dia a dia, essa máquina não esquenta, ela trabalha fria na maior parte do tempo. Quando eu estou editando o vídeo, ela fica morna, então assim, não tem queda de performance e ela não pede ventoinha. Então, eu não vi necessidade de gastar essa grana a mais. Imagina pular para isso tudo. Mas aí, o que está acontecendo, né, gente? O que fica de lição aqui? É aquela história. Agora, o modelo Pro é para quem vai usar num nível profissional acima, muito acima da média mesmo. Então, justificar a compra disso aqui é muito mais complicado, tá, gente? Apple já é caro no Brasil e imagina justificar a compra aí de o gasto de 27 ou 33 mil reais. Isso aqui para mim, acho que a não ser que eu faça uma viagem para o exterior e ainda assim esteja muito disposto a gastar o dinheiro, eu não vejo motivo para comprar. Eu acho que se eu vou para fora, gente, eu prefiro, na boa, passear, comer bem, comprar uns tripés, umas besteirinhas baratinhas e voltar com dinheiro no bolso ou voltar sem dívida do que me enfiar num gasto desse aqui que mesmo lá fora não é barato isso aqui não, gente. Não vai achando que é barato, que não é barato lá fora também não. E o dólar não está nos ajudando. Agora, uma coisa que vale a pena a gente ver, né, como era de se esperar, aqui é a matéria do Mac Magazine, o MacBook Air de 14 polegadas, sim, graças ao câmbio e aos impostos. Gente, lembre bem disso, a culpa é do câmbio e dos impostos, tá? Quase que a maior parte. Se fizer a conta com a nota fiscal na mão, vocês vão entender que realmente é isso. Nós temos o MacBook de 14 polegadas, olha aqui, os dois modelos de 512 e o top, nós temos o mais caro do mundo. A curiosidade é a seguinte, né, o curioso, que a diferença para o segundo colocado é brutal, gente. A diferença realmente é muito grande. Então é um absurdo, né? Nós estamos falando aqui de 27 mil reais para 15 mil reais na Hungria, 15.381 na Noruega. Gente, países nórdicos têm
um preço muito mais baixo do que no Brasil. É impressionante. Claro, se você quiser comprar um negócio desse em qualquer país desse, até aqui nos Estados Unidos por R$ 11.000, boa sorte na hora de passar ali pela alfândega no aeroporto, porque se pegam você com isso na mala, é 100% de imposto do que passa de $500. Então tem que pensar muito bem se vale a pena correr esse risco ou pagar 50% do que excede os $500 e dormir em paz, tá? Então pode ficar ainda mais caro caso a receita ali na alfândega você seja pego. Então eu sempre gosto de fazer tudo certo, gente, para poder dormir em paz e passar tranquilo. Aqui falando do de 16 polegadas, olha só que a coisa fica pior ainda. O modelo brasileiro, aqui nós temos, olha, o de 512, 1 tera e o de 1 tera aqui com outras configurações, com 32 de GPU, tá? Então, mesmo cenário, tá? Nós saímos aí o segundo lugar na Noruega de 19.000, vamos para 33.000. O segundo modelo da lista, saímos aí de 20.900 na Noruega para R$ 35.000 e de 27.000 na Noruega para 45.500. Então, gente, não tem nem o que falar. Agora, poxa vida, só a Apple cobra caras coisas, tal. A Apple tem um preço, assim, para mim, proibitivo hoje, ainda mais em computadores da linha Pro, tá? A linha Air, a linha Pro de entrada ali, eu já acho caro. A linha Air ainda dá para encarar, junta dinheiro ou compra usado, de repente, com nota fiscal sempre, para não entrar em fria, mas ainda dá para pensar, e uma máquina que dura muito, mas é muito complicado, tá? Aqui nós vamos só para ter um comparativo, para ver como está impossível, né, gostar de tecnologia e viver no Brasil. Galaxy Fold 3 5G de 512, peguei o top aqui só para ver o preço, ele está saindo R$12.419. Gente, R$12.000. Esse preço aqui, só para vocês entenderem, olha só, ele é praticamente o preço de um MacBook Air. Eu adoro celular, gente, mas não pode custar um celular o que custa um computador, gente. Então, assim, eu não consigo entender, né, que dê para gastar uma fortuna dessa. É praticamente o mesmo preço, dá R$500, R$600 de diferença. Gastar num celular dobrável o que você gastaria num MacBook Air que você fica anos com ele na mão, tá? Então, isso aqui para mim é um absurdo, não dá para entender, né? Acontece nas outras marcas? Acontece. E olha só que curioso, o Asus ROG Phone 5S Pro, o mais potente da Asus, ele custa aqui à vista R$13.000 também, gente. É muito dinheiro, é mais do que o MacBook Air também. E aqui, falando da própria Apple, se você pegar aqui aqui eu estou pegando de 512 para ficar mais ou menos na linha do dobrável, tá? Que está 12.400, na mesma linha do dobrável vai custar 13.400, se você pagar à vista 12.100, tá? Então nós estamos falando aqui à vista, o da Apple, o da Samsung, custa aqui 12.419 e na Apple 12.149. Eu nunca imaginei que eu fosse ver um aparelho da Samsung custar mais caro. Claro, aqui ó, tô pegando o Pro Max, tô pegando ele azulzinho aqui, tô pegando 512 do mesmo jeito, ó, dá R$13.000 se for pagar a prazo ou 12.000 se for pagar à vista. Então, gente, infelizmente tudo está um absurdo. Tudo que é eletrônico hoje em dia está muito complicado de comprar. Bom, pessoal, a parte boa dessa história é a seguinte, né? Hoje, falando em computador, um MacBook Air, ele dá conta, com chip M1, ele dá conta do trabalho pesado tranquilamente. Então dá para gastar menos. Não precisa ser o Pro se você vai editar vídeo em 4K, 4K 60. Você não precisa disso. Você consegue trabalhar com o MacBook Air, com o Mac Mini, tá? Você pode, se quiser, colocar um pouquinho mais de RAM, mas se quiser levar o de 8 padrão, você vai editar vídeo numa boa, tranquilo também. Então, temos opções. O Pro de 13 polegadas com a Touch Bar, sinceramente, eu não recomendo mais. Eu acho que comparando com o Air, é melhor pegar o Air, porque a diferença de performance praticamente é zero, ela não existe e você gasta ali uma boa grana a menos. Dá para comprar um celularzinho aí nessa diferença ou até um bom celular se bobear, tá? Então eu acho que vale a pena
pegar o Air e dá para ficar sossegado. Agora, é triste ver, como eu disse, né, você ter preços tão proibitivos de eletrônicos top de linha. Porque quando você começa a ver que um celular top de linha está custando R$12.000, é complicado, né, gente? Porque, claro, você pensar que vai custar o mesmo preço que um computador da Apple, que é um computador caro, é difícil, porque um celular tem uma durabilidade menor, ele está mais em risco, porque é um negócio que você está na rua, na mão, no bolso, ele tem maior risco de queda do que um computador, do que um notebook, tá? Então, o notebook tende a durar mais tempo. Você não vai trocar o notebook porque tem uma câmera melhor, ou porque tem um zoom na câmera, como é o caso de um celular, e muitas vezes você troca de celular por conta de algumas coisas. Puxa, tem uma tela agora de 120, dá diferença, fica mais fluido, tal. Então, às vezes, de tempo em tempo você quer fazer um upgrade. Agora, no computador você fica 5, 10 anos sossegado. Então, você gastar R$12.000, que seja, tá? Que eu ainda acho um absurdo. Mas você gastar 11, 12 mil reais, mas você vai ficar com esse computador durante 5 a 10 anos é uma situação. Um celular você não fica de 5 a 10 anos. Se ficar 5 é um milagre, porque ele vai estar se arrastando já, né? Até porque você não tem atualização para todo esse tempo, não vai ter atualização de segurança, vai ter risco com seus dados bancários, então não vale a pena nem na questão de segurança aí da informação, como também do desgaste, né, do equipamento. Então ele vai acabar muito antes do notebook. Então é isso, gente. Os preços estão realmente muito complicados, o dólar não nos ajuda, a moeda está fechando em 5,50 normalmente nos últimos dias para cima, e os impostos, infelizmente, eles deixam a compra de itens de tecnologia, ainda mais estes de mais alto nível, proibitivos, né? A compra é proibitiva aqui no Brasil. Nós, infelizmente, estamos numa cilada, né, com esses nossos últimos governantes, e realmente está bem difícil segurar essa situação, né, de querer comprar, querer ter equipamentos melhores para produzir mais, para produzir melhor, mas não é possível, gente. Não tem como segurar esse gasto, porque realmente está bem difícil. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fica então, né, aquela história, né? O desfecho é o seguinte: eu acho que quem compra, para quem é feito esse MacBook Pro, para quem realmente está num nível profissional, na minha concepção pelo menos, o cara que faz comerciais para TV, ou comerciais de alto nível para internet, o cara que trabalha com cinema, o cara que trabalha com shows, com a parte de criativa mesmo, de música, mas assim, grandes estúdios que precisam gravar, não sei, muitas pistas com altíssima qualidade, sabe? Eu acho que é um nicho de mercado bem pequeno. O Pro realmente virou um equipamento profissional, então eu não consigo me ver olhando para esse nicho de mercado, porque eu não tenho nem a grana, nem disposição, né, para gastar tudo isso para ter umas portas USBs, uma tela mais clara e no final das contas ter uma performance melhor, mas melhor do que um equipamento que já está dando conta, que está muito bom, que é o meu bom e velho de guerra já, o MacBook Air com o chip M1, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixem a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acham, se vocês concordam comigo que esse MacBook Pro realmente, pela primeira vez em anos, virou um equipamento Pro. Como era o Mac Pro, lembra? O ralador, né? Aquilo ali não é para qualquer um, aquilo ali é para quem está no nível top ali de trabalhos, cinema, um negócio totalmente diferente. Não é para um mortal, né, gente? Então deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa história, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.